O Evangelho da Graça de Cristo nos ensina a amar ao próximo e ajudar ao outro sem desejar nada em troca. É um ato de compaixão, generosidade, empatia e humildade. Sendo assim, amar ao próximo é se importar com a vida do outro. Se deseja apoiar o nosso trabalho e fazer parte do grupo, comunidade, igreja, em casa, entre em contato através do WhatsApp. Sinal de mais 351 912 590 270. Sinal de mais 351 912 590 270. Desde já lhe agradeço e que Deus continue lhe abençoando. Muito bem, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, nós vamos então à mensagem, à reflexão de hoje e logo em seguida à oração. Veja bem o que eu queria compartilhar com você. Aliás, eu disse que durante esses dias nós vamos tratar de assuntos mais do dia a dia, coisas mais práticas, mais objetivas, do que apenas ficarmos lendo um texto, embora seja isso muito importante. Veja só, nós já falamos na segunda e na terça sobre a questão dos milagres, tá? E penso que ficou claro, e alguém que não tenha assistido pode assistir às lives anteriores. Hoje eu quero falar com vocês a respeito dos pensamentos. Veja bem, todos nós, independente de quem quer que seja, independente de religião, de condição econômica, exceto aquelas pessoas que às vezes têm algum problema psiquiátrico, todos nós pensamos, todos nós temos pensamentos, e pensamentos bons e também pensamentos maus. Eu acredito, sabe, meu irmão e minha irmã, e cada vez que eu me aprofundo mais no conhecimento da graça, eu creio cada vez mais que a nossa maior luta, ela está aqui, na nossa mente. Aqui que está o espírito, tanto o espírito bom, como também o mal, que são os pensamentos. Você lembra que, certa ocasião, falaram assim para Jesus, que os discípulos dele não lavavam as mãos antes de comer. E aí Jesus vai dizer que o que contamina o homem não é o que entra. O que contamina, é o que sai. Porque do interior do homem é que sai todo tipo de males. Saem homicídios, saem prostituição, saem todo tipo de mal. E o mal, ele começa onde? Ele começa justamente na mente da pessoa. Naqueles pensamentos maus, naqueles pensamentos negativos, naqueles pensamentos que trazem dúvidas, incertezas, inseguranças. Uma outra passagem que eu lembro foi quando Jesus disse para os seus discípulos que iria para Jerusalém, e lá em Jerusalém ele seria morto, mas ele ressuscitaria no terceiro dia. Então Pedro, chamando Jesus à parte, disse: Senhor, tenha misericórdia de ti mesmo.
não vá para Jerusalém. Então, na mesma hora, Jesus disse: arreda-te, Satanás, porque tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Está vendo? Veja que Jesus cita Satanás, mas diz que Pedro estava cogitando das coisas dos homens. Ou seja, Pedro estava indo contra aquela ideia de Jesus. Então, tudo aquilo que é contra a ideia boa é um diabo, é um Satanás, é um opositor, é um adversário. Então, você tem que ter muito cuidado com aquilo que você pensa. Claro, evidente que você não pode, ninguém pode isso. Às vezes até dormindo nós pensamos e sonhamos, não é verdade? Você não pode fazer como um interruptor, que você entra em casa e liga a luz e você vai pensar coisas boas. E quando você desliga o interruptor, você vai deixar de pensar coisas ruins. Não, não é assim. Nós estamos aqui nessa carne, estamos sujeitos aos pensamentos bons e aos maus. Por isso que nós temos que filtrar aquilo que nós vemos, porque aquilo que você vê vai entrar e vai para o seu pensamento. Existe um dito popular: o que os olhos não veem, o coração não sente. E coração aqui é a mente, porque não é o coração o nosso órgão, carne, o nosso músculo, não. O que na verdade a Bíblia fala de coração, de espírito, né? É o nosso entendimento, é o que passa aqui nos nossos pensamentos. Então você tem que tomar cuidado com aquilo que você vê. Por exemplo, se um homem ou até mesmo uma mulher começa a olhar na internet pornografia, essas coisas assim, claro que isso vai trazer pensamentos pornográficos, vai levar a pessoa a um estado de pornografia. A mesma coisa se a pessoa, por exemplo, vai a um cinema e ela vê um filme emotivo, é bem provável que ela também fique emotiva. Se ela vê um filme de lutas, de violência, é bem provável que ela fique violenta, porque esse pensamento gera um espírito. Veja, o nosso pensamento é que gera um espírito. Então, se os pensamentos são bons, vai gerar um espírito bom. E isso vai ser traduzido em boas atitudes, em boas ações. Agora, se pensamentos maus estão sempre aí na sua cabeça, então esses pensamentos maus vão gerar espíritos maus e, consequentemente, atitudes más, atitudes ruins. Por isso, tenhamos atenção com aquilo que nós vemos, tá? Com aquilo que nós vemos e também com o que nós ouvimos. Com o que nós ouvimos. Porque o que você ouve também vai trazer para você um espírito. Se for uma coisa boa, um espírito bom. Se for uma coisa ruim, vai trazer um espírito ruim. Vai gerar dentro de você, dentro de nós, de cada um de nós, um espírito ruim. Por isso, atenção com o que você ouve. Jesus, quando ouviu aquelas palavras de Pedro, imediatamente ele: arreda-te, Satanás. Ou seja, ele repreendeu, não foi a Pedro, mas aquela ideia que transmitiria um pensamento negativo de Jesus não ir à cruz, de Jesus não sacrificar, de Jesus não dar a vida dele por nós e ressuscitar ao terceiro dia. Acredito que você esteja compreendendo, que eu esteja me fazendo explicar. Mas aí você diz assim: mas irmão Alfredo, como que eu vou então
Como que eu vou fazer essa separação? Porque é difícil, na minha mente é difícil. Por isso, meu irmão, minha irmã, tente, quando vier pensamentos negativos, vá fazer alguma coisa. Deixe de fazer aquilo que você estava fazendo, que estava trazendo pensamentos negativos, e vai fazer outra coisa. Por isso, pensar nas coisas do alto, pensar nas coisas de Deus, pensar nas coisas lá de cima. Ou seja, você está envolvido ali com a palavra. Por exemplo, quando você está aqui ouvindo a palavra, não por causa de mim, né? Mas você está ouvindo a palavra, você está ouvindo as leituras que nós fazemos aqui, você não percebe que os seus pensamentos são bons? Sim, os seus pensamentos são bons. E o que acontece? Normalmente, quando nós temos muitos pensamentos negativos, devido a situações que nós já enfrentamos no passado, traumas do passado, feridas do passado, e às vezes nós estamos ali quase que vencendo aquilo, né? Quase que superando aquele trauma, superando aquela dor, superando aqueles pensamentos negativos. Aí acontece alguma coisa como se fosse um gatilho mental que vai lá e desperta de novo aquele sentimento ruim, que desperta de novo aquele pensamento ruim, aquele pensamento negativo. Isso acontece. Por quê? Porque nós, seres humanos, enquanto nesse corpo aqui, que é carne, nós estamos inclinados ao que é ruim. Eu lembro quando eu era garoto, não sei se alguém aqui é dessa época, dessa geração, acho que a maioria é, porque a maioria do canal aqui são pessoas da mesma idade, quase 50 anos, 40 e pouco e tal. Então eu lembro que quando garoto, lá com os 16, 15 anos, a gente brincava muito na rua. As brincadeiras eram na rua, né? Pique-bandeira, queimado, bater a lata, pique-esconde, passa um anel, né, na mão, rodar peão, bola de gude, o arco, enfim, todas essas brincadeiras assim. E soltar pipa. A gente soltava pipa, papagaio, em alguns lugares chamado papagaio, soltar pipa. Então a gente fazia pipa, né? Com bambu e tal, com papel seda, fazia pipa. E aí, quando às vezes levantava a pipa estava dando de lado. Né? A pipa estava dando de lado. Por quê? Porque a gente não media bem ali, então um lado ficava mais pesado que o outro. Aí a pipa ficava dando de lado, ia para um lado só. E aí a gente tinha que trazer a pipa e fazer o quê? Fazer um furo naquele lado que estava mais pesado. Tem? Aí ela ficava equilibrada. Então, nós já somos inclinados, por causa da nossa carne, por causa da nossa natureza humana, por tendência, por natureza, nós já somos inclinados a o que é mal. Por exemplo, normalmente quando a pessoa sente uma dor e ela vai ao médico para fazer o exame, aliás, tem gente que tem até medo de fazer exames. Por quê? Porque ela já pensa negativamente numa doença, numa enfermidade. Não é assim? Por exemplo, quando alguém da família demora a chegar, a pessoa já vai pensando coisas ruins. Puxa vida, o filho não chegou ainda, o esposo não chegou ainda. Aí começam a vir aqueles pensamentos negativos e tal. Ora, é uma luta. Não estou dizendo para você que seja fácil, mas é uma luta. E essa luta, ela é aqui dentro. Ela não é na carne. Ela não é no corpo aqui. Ela é aqui dentro. Né? Às vezes
essa luta, ela vai trazer o que? O medo, ela vai trazer a ansiedade, se você deixar com que esses pensamentos maus gerem maus espíritos. Aí vem a ansiedade, aí vem a loucura, aí vem o desejo de querer, eu vou beber para esquecer, vou usar drogas, enfim. Aí a pessoa, ela vai tomar atitudes negativas, vai tomar atitudes negativas. Uma das coisas que eu tive e tenho que trabalhar muito com meu filho Lucas é justamente isso, aqui. Trabalho com ele direto com isso, sabe? Pensamentos, tal, pensar em coisas boas, pensar que a vida é boa, pensar que ainda tem chance, que ainda ele tem ainda uma vida toda pela frente, está com 26 anos e tal. Por exemplo, eu mesmo tenho procurado também, de uma certa forma, você procurar viver uma vida saudável, trabalhar, coisas boas, comer coisas saudáveis, você está focado no seu trabalho, procurar uma inspiração. Eu, às vezes, eu fico assim o dia todo, fico ali conduzindo, dirigindo, mas pensamentos nas coisas de Deus, pensando e tal. Poxa, o que eu vou falar à noite? Esperando chegar essa hora para compartilhar com vocês uma mensagem, para orar, procurando me alimentar, né? Eu mesmo me alimento de coisas boas, de pensamentos bons, mesmo que eu tenha passado por coisas ruins na minha vida. Mas é assim que nós temos que fazer. Nós temos que fazer dessa forma, dessa maneira. Cuidar do que está aqui dentro. E sabe, meu irmão, minha irmã, é justamente aqui que acontece a libertação, que nós somos libertos. Aqui, ó, na nossa mente. Por isso que o sistema religioso trabalha tanto na mente da pessoa. Você vê que quando a pessoa chega nesses lugares assim, principalmente naqueles dias que eles chamam dias de libertação, mandam a pessoa fechar os olhos, aí botam um fundo bem assim, bem forte, e aí aquele homem lá começa a gritar, dizendo: você, espírito tal, espírito tal, espírito tal, espírito tal. E aí a pessoa que está ali, ela já vai pensando naqueles espíritos, né? Ela vai pensando naquilo. E aí gera realmente um espírito dentro dela. Daqui a pouco o pensamento dela está dominado. Daqui a pouco ela está de joelho e nem percebe. Daqui a pouco ela está lá na frente, não sabe por quê. Daqui a pouco ela está falando com outro tipo de... como se fosse outro tipo de voz. Ela está com seu corpo de outra forma, de outra maneira. Por quê? Porque a sua mente foi dominada. A sua mente foi dominada. E sem falar nas mensagens, né? O diabo, o demônio, o inferno, aquilo tudo, que vai colocando um medo terrível. E a pessoa, ela diz assim, não vou sair daqui, porque se eu sair daqui, vai entrar um demônio, vai entrar um espírito. Então a pessoa fica escravizada. Importante que nós tenhamos em consciência isso, que a nossa luta está aqui. Que a nossa luta está aqui. Procure rechaçar, procure expulsar esses pensamentos maus, negativos, ruins e se envolver, deixar entrar os pensamentos bons, deixar entrar os pensamentos que são de coisas boas. Sim, coisas boas vão acontecer. Creia nisso, meu irmão. Coisas boas vão acontecer na sua vida. Creia nisso. Nós vamos falar mais durante isso, durante essa semana, mais sobre esse assunto, os pensamentos. Tá bom? Mas agora vamos à oração, que é uma forma também de elevarmos os nossos pensamentos a Deus. Vamos orar.
Ó Pai amado e querido, te agradeço, Senhor, por mais um dia de trabalho, por mais um dia que pude trabalhar, mais um dia que pude servir, mais um dia que eu pude abrir os olhos, ver o sol, pude caminhar, mais um dia que pude contemplar os céus, que pude contemplar a natureza. Obrigado, Senhor, Pai, pelo teu cuidado, pela oportunidade que o Senhor nos dá a cada dia de sermos melhores. Obrigado, ó Pai, por ter conhecido a Marcela. Obrigado porque eu sei que tudo o que acontece na minha vida é porque o Senhor quis que acontecesse e permitiu. Obrigado pela vida dela. Obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã, amigo e amiga que aqui se encontram, por aqueles que lá no fundo da alma, do coração, do entendimento, desejam o bem aos seus semelhantes. Desejam o melhor, mesmo para os seus inimigos, mesmo para aqueles que a consideram como inimigos. Sim, meu Pai. Obrigado pela vida deles, pela saúde deles. Porque mesmo aquele que agora, nesse momento, pode não estar fisicamente saudável, mas confessamos que estamos saudáveis. Confessamos a cura, confessamos a paz, a alegria, confessamos a prosperidade. Olha, Senhor, para os familiares de cada um que aqui se encontra. Olha para eles com o olhar que o Senhor tem de carinho, um olhar de amor, um olhar que o Senhor tem de benevolência, de misericórdia, de compaixão. Ó Pai, como é bom estarmos aqui orando. Oro por todos. Oro até mesmo pela vida dessa senhora Paula Valentim, que infelizmente, nem passando por uma situação tão difícil que foi a morte do irmão, do único irmão, em situações ou numa situação tão ruim, tão difícil. Mesmo passando por isso, não conseguiu compreender que a vida é curta e que temos que aproveitar a nossa vida para fazer o que é bom, para acreditar nas pessoas e não para disseminar dúvidas, incertezas,
inseguranças, não para gerar maus pensamentos na vida dos outros. Que o Senhor tenha misericórdia dela como o Senhor tenha de mim também e de todos nós. Porque como está escrito, não depende de quem corre, de quem quer, mas do Senhor usar de misericórdia. E somos dependentes a cada dia do cuidado do Senhor, da misericórdia do Senhor, da compaixão do Senhor. Ó Pai, olha para aqueles que estão presídios, que às vezes estão lá com pensamentos maus e sendo, atormentados pela culpa, atormentados pelos pensamentos de suicídio, de morte, de que não vale mais a pena viver, de que é melhor tirar a vida. Ó Pai, tenha misericórdia, tenha compaixão. Eu te peço, e que o Senhor seja glorificado e exaltado na vida de cada um que se encontra precisando nesse instante de paz, de alegria. Eu entrego, Senhor, este louvor, esta adoração ao Senhor. Que o Senhor receba o nosso louvor, que o Senhor receba a nossa adoração, que o Senhor seja glorificado a cada dia. É o que eu te peço, e todos que creem digam: assim seja. Transformando corações, há um doce Espírito aqui, inundando meu viver, transformando corações, há um doce Espírito aqui. Inundando meu viver,
transformando corações. Há um doce Espírito aqui, inundando meu viver, transformando corações. Há um doce Espírito aqui. Sopra, Santo Espírito de Deus, tenha liberdade entre nós, inundando meu viver, transformando corações. Sopra, Santo Espírito de Deus, inundando meu viver, transformando corações. Sopra, Santo Espírito de Deus. Sabe, meu irmão, minha irmã, aquilo que o sistema evangélico chama de mundo, às vezes prega, ensina e nós não dávamos atenção, né? Por exemplo, mente sã, corpo são, né? Se a mente está bem, o corpo vai estar bem. O que os olhos não veem, o coração não sente, não é verdade? Então, olha, desejo a todos que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um e amanhã nós estaremos de volta com a nossa programação. Forte abraço a todos e vamos em frente. Evangelho significa boas novas, boas notícias. O Evangelho nos conduz a um estado de espírito onde passamos a viver no presente o reino de Deus. O Evangelho nos conduz aos pastos verdejantes da justificação pela fé, às águas tranquilas da paz espiritual. No Evangelho, o Espírito Santo sopra livremente, indo além do legalismo vazio, oco, formal, sem vida e, na maioria das vezes, sem nenhum significado. No Evangelho, a vivência não é baseada em templos de pedras, dogmas antigos, ritos e regras comportamentais. O Evangelho da graça de Cristo nos ensina a sermos éticos sem sermos moralistas. Disse o apóstolo Paulo aos Gálatas: Irmãos, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana, não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Gálatas, capítulo 1, versículos 11 e 12. Olá, eu gostaria de lhe convidar para que você fizesse parte da nossa comunidade Igreja em Casa. E como que você pode fazer isso? Se tornando um membro aqui do nosso canal. Basta você clicar lá naquele botãozinho que diz assim, seja membro ou aderir. E o próprio YouTube vai dando os passos para você, o passo a passo, como você se tornar um membro do canal. Ou então, seja um apoiador do canal através do Pix, que eu coloco aí para que você então possa
colaborar de uma forma voluntária. E no dia 30 de junho, nós teremos uma live exclusiva para os membros e para os apoiadores do canal. Dia 30 de junho vai cair numa sexta-feira e a live ela vai acontecer no horário de 8 horas da noite, horário do Brasil, e meia-noite, horário de Lisboa, de Portugal, tá bom? Então basta você se tornar um membro do canal ou então um apoiador aqui do nosso trabalho, do nosso canal, da comunidade Igreja em Casa. E aí o que você faz? Depois que você se torna um membro, que você seja um apoiador, que você também faça aí, né, a sua contribuição voluntária, você me envie um WhatsApp, tá? O WhatsApp é o 351, primeiro você coloca o sinal de mais 351 912 590 270, sinal de mais 351 912 590 270. E aí eu vou colocar você no grupo de WhatsApp da nossa comunidade, tá bom? Que Deus continue abençoando a todos, um forte abraço e vamos